É difícil surpreender alguém com um robô. Eles já estão entre nós. Trabalham em fábricas, salvam pessoas em situações de emergência, desarmam bombas, dirigem carros, ajudam em casa e muito mais. Mas como isso era há algumas centenas de anos atrás? Sim, naquela época já existiam dispositivos mecânicos semelhantes a robôs que imitavam pessoas ou animais. Eles tocavam instrumentos musicais, escreviam com pena, dançavam, rugiam e faziam outras ações capazes de chocar uma pessoa comum. Hoje vamos falar sobre monges mecânicos, meninos escritores programáveis, um robô que venceu Napoleão Bonaparte e Benjamin Franklin no xadrez e outras maravilhas de épocas passadas. No século XVIII, a humanidade passou a se ver como rainha da natureza. As leis da física, química e biologia cediam às mentes curiosas. Elementos da água e do ar eram conquistados. Parecia que, com mais um avanço, o ser humano conseguiria, como Deus, alterar a matéria e transformar o inanimado em vivo. Essas ideias deram origem à moda dos autômatos, imitações mecânicas de pessoas e animais capazes de imitar várias ações, tocar instrumentos musicais, dançar, escrever e desenhar. Naturalmente, o conjunto de movimentos era estritamente limitado pela sua construção e reprogramar os autômatos era quase impossível. De todo modo, era mais fácil fazer outro. Diversas histórias sobre robôs humanoides já circulavam na Grécia Antiga, por exemplo, estátuas que se moviam, mas um mecanismo não muito complexo, descrito por Filon de Bizâncio, que morreu em 220 a.C., parece muito mais realista. No livro Pneumática, ele descreveu um dispositivo em forma de mulher que segurava um jarro de vinho em uma mão e, ao receber o comando, ao colocar uma taça na outra mão, ela servia vinho. Culpados por não serem, culpados por isso, não culpados por aquilo, culpados por serem culpados disso, culpados por isso, culpados. Não ser culpados por não serem culpados de serem o que são. Culpados por isso, não podem ser inocentes. Culpados por isso, culpados por serem culpados. Por não poderem ser culpados, podem ser culpados. Por não poderem ser culpados, por moverem as mãos e o pescoço. Em 1560, o rei da Espanha, Filipe II, pediu ao engenheiro Juanelo Turriano que criasse um monge mecânico capaz de fazer o sinal da cruz, levantar um crucifixo e mover os lábios, simulando rezar pelo rei. A figura andava sobre rodas e também tinha pernas visíveis, sob o hábito para maior realismo. Em 1737, o inventor francês Jacques de Vaucanson construiu um flautista, cujo repertório incluía 12 composições musicais. Os orifícios da flauta eram tapados na sequência correta, por dedos mecânicos, já que dedos de madeira não conseguiam aderir firmemente à flauta. O mestre usou pele humana de verdade. Mais tarde, Vaucanson projetou e montou, a partir de 400 peças, um pato que batia as asas, comia, digeria grãos e depois defecava. O componente mais importante para a construção de autômatos foi o excêntrico, um disco, ou setor de disco, montado em um eixo giratório de forma que seu eixo não coincide com o eixo de rotação do eixo. Assim, o movimento rotativo se transforma em movimento linear. Claro, não dá para deixar de falar dos japoneses quando se trata de trabalho delicado. Esta boneca é movida por cordas que a conectam a um mecanismo semelhante ao de um relógio. Os excêntricos tensionam e soltam as cordas, fazendo com que a boneca realize diferentes ações. Esta boneca não apenas move os braços, ela pega uma flecha, puxa a corda do arco e a dispara. Depois pega uma nova flecha da plataforma, que mudou de posição durante o disparo. O arqueiro também move a cabeça artisticamente. Na década de 1740, o arcebispo Yakov von Dietrichstein construiu um autômato que representava um teatro com 200 figuras em um único palco, todas funcionando ao mesmo tempo. Assim, ele mostrou a vida em uma cidade ideal. Nele, tanoeiros fecham um barril, um boi é abatido com martelo, construtores erguem tábuas para edifícios, enquanto a aristocracia observa o trabalho do povo. A água no mecanismo gira a roda, que por meio de várias engrenagens, transmite o movimento para um tambor,
e no tambor estão as instruções para cada personagem. Neste teatro, os autômatos estão intimamente ligados à arte da relojoaria. Como se pode notar, quase sempre eram os mestres dessa área que desenvolviam bonecos mecânicos. No mundo, muitos relógios de torre foram construídos com figuras móveis. Este é o relógio astronômico de Praga. Instalados em 1410, são o relógio astronômico mais antigo em funcionamento. No século XVII, foram acrescentadas figuras móveis da morte, um esqueleto com sino e um galo dourado que canta. O autômato mais famoso da Rússia é o relógio com um pavão. Expostos no Hermitage, em São Petersburgo, o relógio foi fabricado no Reino Unido. Na década de 1770, todas as quartas-feiras, o chefe do laboratório de relógios e mecanismos musicais do Museu Hermitage, Mikhail Guriev, dá corda neles. E então, o relógio funciona por 8 horas. Catarina II gastou 11.000 rublos no relógio. Quanto valia o rublo no século XVIII? No início da era de Catarina, os preços dos alimentos eram relativamente baixos. Porém, a inflação era significativa. O preço do pão aumentou de 86 kopecks para 7 rublos inteiros. Foram oferecidos na década de 1880. Em 1880, surgiram engrenagens em Londres. Na década de 1880, apareceram engrenagens que na década de 1880 foram criadas versões de engrenagens têxteis compradas em conjunto online. Conversamos sobre a teleclimática voluntária e eles sabem se apresentar no fundo. E a Kukariku Pavlina foi criada pelo joalheiro e inventor londrino James Cox. Infelizmente, não restaram fotografias dele. Outro trabalho interessante dele foi um cisne de prata com um pescoço longo e flexível procurando comida em um lago de prata com peixinhos. Ele funciona por 40 segundos em uma fábrica, mas parece quase vivo. Durante o funcionamento, ele pega um peixinho e o come. Até a água parece real. Ela é feita de cilindros de vidro giratórios com entalhes de diferentes formas. Nos séculos XVIII e XIX, os autômatos eram um meio de entretenimento para as camadas mais ricas da sociedade, mas essas obras de arte eram feitas por pessoas muito mais pobres, artesãos que produziam os componentes e relojoeiros que os montavam. Para lucrar mais, era necessário vender mais mecanismos e possivelmente baixar o preço. Já há 300 anos, começou a tendência de miniaturização dos dispositivos e os relógios ficavam menores, assim como os autômatos diminuíam de tamanho. Os mecanismos de relógio, antes presentes em torres, há 500 anos, foram reduzidos a tamanhos que permitiram versões mais complexas em bonecas e, depois, em dispositivos do tamanho de caixas de joias. Hoje em dia, um dos exemplos mais marcantes de miniaturização são estes relógios mecânicos mais finos do mundo. Sua caixa de titânio tem apenas 1,75 milímetro de espessura. 2 cartas bancárias empilhadas, o que é 0,05 milímetro a menos do que o recordista anterior. O que mais esse relógio tem, além do logotipo da Ferrari? Bem, pelo menos um preço em torno de 2 milhões de dólares. Nos ousados anos 800, claro, era um pouco diferente. Um exemplo de autômato em miniatura é o passarinho na gaiola, feito na década de 1860. Outro exemplo notável é o ovo de Páscoa, joalheria, árvore de louro, feito pela empresa de Carl Fabergé em 1911, a pedido de Nicolau II. Ele o presenteou à sua mãe, Maria Fiodorovna. Depois de dar corda no mecanismo, a tampa do ovo em forma de árvore se abre e aparece um pássaro que gira e canta. A empresa Jacques Edru oferece atualmente um relógio de pulso com autômato. O modelo com pássaro cantor custa 380 mil francos suíços ou 25,5 milhões de rublos. Jacques Edru é uma antiga marca suíça de relógios de luxo, cujo fundador, Pierre Jacques Edru, tornou-se mundialmente famoso pela criação de relógios de mesa e autômatos. Não são aparelhos elétricos, e sim androides, que imitam movimentos e sons de pessoas e animais. Em 1784,
foi construído um autômato feito à imagem da rainha da França, Maria Antonieta. A boneca gira os olhos, olha para os lados, move a cabeça, respira e toca um instrumento musical. Os autômatos o tocavam instrumentos e conseguiam escrever com pena no papel. Coisas bem definidas. Reprogramar uma boneca dessas não era fácil. O artista daquele mesmo mestre, Jacques Edro, é composto por 2.000 elementos. Ele é capaz de desenhar 3 quadros, o retrato de Luís XV e seu cachorro com a assinatura Maria Antonieta, com Luís XV I, e Cupido, conduzindo uma carruagem com borboletas. A grande verossimilhança do mecanismo é dada por suas ações secundárias. Ele se mexe na cadeira, balança a cabeça e assopra o pó. É difícil imaginar o espanto das pessoas ao verem esse robô na época. Um mecanismo mais complexo de Jacques Edro foi chamado de calígrafo. O dispositivo é composto por 6.000 peças e todo o mecanismo foi colocado dentro do corpo de uma boneca. Com uma pena sobre o papel, o menino cuidadosamente escreve o texto. Após cada letra, com a outra mão, ele move a folha para começar o próximo símbolo, sacode a pena e a mergulha no tinteiro. Os símbolos que o menino produz e escreve no papel estão codificados em uma placa circular no mecanismo. Esse autômato se assemelha mais a uma impressora ou uma prensa automática. O surpreendente é que o mestre previu a possibilidade de trocar o texto. O disco gira e a informação sobre os símbolos é transmitida sequencialmente ao mecanismo executor. Dentro do boneco havia uma pilha de excêntricos que transformavam o sinal, transmitido pelo disco, em movimento das mãos. A marca suíça de relógios, criada por Pierre-Jacques Edro, existe até hoje e faz esses autômatos sob encomenda, levando 1 ano para produzi-los. Em 1810, o mestre inglês de origem suíça, Henry Maillordet, construiu um desenhista-escritor. Ele escrevia poemas em 3 idiomas e os decorava lindamente, além de desenhar imagens de Cupido no jardim ou em uma carruagem de um navio de um templo chinês. O resultado eram essas imagens. Gaston de Camp, em 1907, montou o autômato Zulma, a encantadora de serpentes. Aqui vemos uma jovem abrindo os olhos, respirando, virando-lhe o pescoço e uma cobra se movendo. Tudo isso acompanhado por música. Em 1868, o mecânico americano Tzadak Dederick inventou o homem a vapor, capaz de puxar uma carga em uma carruagem como 3 cavalos atrelados ao mesmo veículo, mais tarde inspirado pelo homem a vapor. O escritor americano Edward Ellis escreveu o romance de ficção científica O Homem a Vapor das Pradarias, onde pessoas encontram nas pradarias um homem colossal movido a vapor. Na história, esse homem a vapor foi construído por um garoto adolescente que usa o homem a vapor para puxar sua carruagem durante várias aventuras. Era possível ganhar dinheiro com autômatos, não apenas vendendo-os, mas também enganando as pessoas em massa. Em meio aos mecanismos anteriores, destaca-se um autômato que não apenas imitava um ser humano, mas também podia pensar, analisar e tomar decisões. Essa máquina de xadrez automática era chamada de turco mecânico e foi criada pelo inventor húngaro Wolfgang von Kempelen na segunda metade do século XVIII. Por fora, a máquina parecia uma escultura de madeira, composta por um manequim em tamanho real preso a um armário de madeira. Segundo o criador, o turco mecânico era capaz de jogar xadrez de igual para igual com uma pessoa e até mesmo vencê-la. Seria possível, com a tecnologia do século XVIII, criar uma inteligência artificial funcional? Não vamos criar suspense. É claro que não, mas isso não torna o turco mecânico um fenômeno menos interessante. A principal vantagem do autômato era que, por dentro, uma pessoa controlava a mão do turco, e não apenas a movia, mas também pegava a peça, a movia e entendia onde cada peça estava no tabuleiro. Graças aos ímãs na parte inferior do tabuleiro principal de xadrez, este é um excelente exemplo de um manipulador primitivo. No início, as pessoas viam o mecanismo e as prateleiras vazias dentro da mesa, iluminadas por uma vela. Depois, as portas fechavam e o jogo começava. Durante o jogo,
A mão direita do manequim pegava as peças e as movia pelo tabuleiro de xadrez, enquanto a cabeça parecia acompanhar o movimento com o olhar. O autômato anunciava o cheque ao rei com 3 acenos de cabeça. Se o adversário tentasse trapacear, por exemplo, fazendo um movimento incorreto, o turco parava o jogo e não se movia até que o erro fosse corrigido. A cada 20 lances, von Kempelen fazia uma pausa e dava corda no mecanismo com uma chave. As notícias sobre a primeira máquina a vapor, capaz de igualar-se ao ser humano e até superar a mente humana, se espalharam por toda a parte. Após sua primeira apresentação à imperatriz da Áustria, von Kempelen recebeu inúmeros convites de nobres, ministros e membros da família real. Von Kempelen e sua máquina de xadrez viajaram pela Europa. Durante essa viagem, o turco mecânico enfrentou vários adversários, quase sempre vencendo todos eles. Von Kempelen demonstrava com prazer a construção mecânica do turco, mas não permitia que ninguém tocasse em nada, alegando a extrema fragilidade do mecanismo e a delicadeza dos ajustes. Após a morte de Kempelen, em 1804, o engenheiro Johann Melzel comprou a máquina e transformou o turco mecânico em um espetáculo, viajando com ele por toda a Europa e depois pelos Estados Unidos. Ele realizou várias melhorias na máquina, incluindo um aparelho sonoro que pronuncia cheque. A máquina jogou contra Napoleão Bonaparte, Benjamin Franklin e até mesmo Charles Babbage, o criador do primeiro protocomputador, vencendo todos eles sob a direção de Melzel. Os principais jornais e revistas cobriram amplamente essas partidas. A história sobre uma máquina pensante, é claro, era boa demais para ser verdade. As conversas de que o turco, na verdade, era controlado por uma pessoa escondida dentro dele, começaram praticamente desde a primeira demonstração do autômato. O suposto espaço vazio dentro do armário realmente incomodava as mentes curiosas. Havia uma teoria de que um enxadrista experiente poderia facilmente se acomodar lá dentro, observando o jogo através de um sistema de espelhos e movendo as peças ao enfiar a mão dentro do manequim. O segredo do turco também foi investigado pelo escritor americano Edgar Allan Poe. Ele analisou o aparelho de Melzel e concluiu que o manequim não era autômato, mas sim um fantoche controlado por alguém dentro do armário durante o jogo. Sua análise detalhada, publicada em 1836, convenceu as pessoas de que essa máquina não poderia funcionar sozinha. A análise levou a uma queda significativa na popularidade do turco e, algum tempo depois, Melzel parou de receber convites para demonstrar a máquina. Após sua morte, o turco foi leiloado e acabou em um museu da Filadélfia. Foi então que o segredo dessa máquina foi realmente revelado. Na verdade, a gaveta inferior e a parte lateral esquerda do armário, onde ficava o mecanismo semelhante a um relógio, foram construídas de modo que ocupavam apenas 1/3 do espaço que aparentemente deveriam ocupar. Ambas as seções não chegavam até a parte de trás do armário, criando assim um espaço vazio oculto em seu interior. Esse espaço secreto estava equipado com uma cadeira móvel que podia se deslocar de uma parte do armário para outra, permitindo que o jogador permanecesse escondido. Quando von Kempelen e depois Melzel abriam portas diferentes da máquina na demonstração, obviamente, nessa posição, o jogador não podia observar o tabuleiro de xadrez, mas na base das peças pesadas colocadas no tabuleiro foram instalados ímãs potentes sob o tabuleiro. Dentro da caixa, sob cada casa, havia uma esfera de metal presa a um fio vertical. Quando a peça era levantada, a esfera caía, sinalizando o movimento dela. Assim que a peça era colocada em uma nova casa, o ímã atraía a esfera correspondente. O jogador controlava a mão do manequim com um sistema de alavancas e cabos e também movia a cabeça do turco. Infelizmente, em 1854, o turco mecânico original foi destruído em um incêndio no museu. Atualmente, há uma réplica em exibição conectada a um computador que agora é realmente capaz de jogar xadrez. O próprio nome do aparelho, de certa forma, tornou-se um termo comum. Assim, em 2005, foi criada a plataforma online Amazon Mechanical Turk, que permite que pessoas físicas e empreendedores contratem executores para resolver tarefas que, atualmente,
os computadores ainda não conseguem realizar. Existe um autômato incomum, fabricado pela manufatura Bulgari, que pertence a uma casta raríssima de autômatos, quase completamente desaparecida da indústria relojoeira. A figura do jogador veneziano lança os dados de forma aleatória, quando o mecanismo do repetidor de minutos é ativado. Um conjunto verdadeiramente único, sem equivalentes, consiste em um relógio de pulso e uma boneca de mesa correspondente. Com o avanço tecnológico, os autômatos foram esquecidos, ficando restritos a museus e, raramente, divertindo pessoas em eventos. Autômatos adivinhos eram populares em feiras nos séculos XIX e XX, previam destinos em papéis, indicando cartas ou runas. Normalmente, eles pareciam ciganas mecânicas, mas também havia outras variações. Esses robôs de corda foram feitos para participar da famosa série britânica Dr. Quem. Segundo a trama, autômatos do século 51 tentavam reparar uma nave usando órgãos de tripulantes mortos e de vivos. Um autômato, em forma de mão humana decepada, está em exibição no Museu do Relógio da Suíça. Ele é capaz de escrever não apenas palavras isoladas, mas também frases inteiras. O gabinete do coveiro é um autômato incomum que retrata uma cena assustadora completa. Quando o caixão é colocado no lugar, uma cabeça de esqueleto aparece. Atrás dele, o morto se levanta do caixão e vira a cabeça para o espectador. Então, o esqueleto se esconde e em seu lugar aparece o diabo. O tigre, devorando um homem branco na forma de um soldado britânico, pertencia a um dos governantes da Índia no século XVIII. O autômato foi criado como um símbolo de protesto contra o domínio do Reino Unido. Em 2016, era possível encontrar, nas ruas dos Estados Unidos, uma figura de Donald Trump, com olhos vermelhos brilhando, que previa o futuro da América. Olhe para a minha bola de cristal e veja o futuro da América. Eu vejo enormes investimentos em um sistema ferroviário moderno, de alta velocidade, muito avançado, muito rápido, e nós usamos os novos trens para deportar 11 milhões de mexicanos ilegais. E, a propósito, eu amo os mexicanos. Eu adoro colocá-los nos trens como gado. Eu construo os melhores trens de deportação. Acredite em mim, meus trens são os melhores. Em pouco tempo, a metralhadora já havia deixado o local onde estava, foi colocada em um caminhão e levada imediatamente. Depois do trem, surgiu online um vídeo, publicado por uma testemunha. Você parece um imigrante muito recente. Essa é a história sobre robôs do século XVIII. Por hoje é só. Confira também este nosso episódio, onde reunimos os motores mais únicos que você com certeza ainda não viu. Este vídeo é interessante, o próprio YouTube o selecionou para você.